Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e a animação da vez é bem das antigas. Você já assistiu A Espada Era a Lei? Uma animação da Disney de 1963? Eu acredito que não são muitas as pessoas que vão se lembrar desse aqui, mas talvez você se lembre pelo menos do Merlin, que é um dos personagens mais icônicos de todos os tempos. Mas antes, já aproveita para clicar no joinha aí embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e aproveita e clica no sininho, deixa ele ativo para você receber as notificações sempre que sai um vídeo novo por aqui. E agora sim, bora criar algumas pontes com esse tesouro perdido que é A Espada Era a Lei. Foi uma época negra na história da Inglaterra. Não havia lei, não havia ordem. A única lei era a lei do mais forte. O filme começa contextualizando. O local é a Inglaterra e o rei morreu sem deixar um herdeiro. Então o reino está sem um rei e a terra sem lei. Até que por graça divina uma espada mágica desce dos céus e é enfincada numa pedra. E em sua lâmina as seguintes palavras estão gravadas: Quem conseguir retirar a espada desta pedra será coroado legítimo rei da Inglaterra. No início isso dá grande esperança ao povo, mas como ninguém é capaz de tirar a espada da pedra, ela é esquecida e deixada de lado por anos. E é nesse contexto que você é apresentado ao Merlin, o mago, que diz que veio do futuro e que conhece coisas sobre todas as épocas. E ele diz que veio para essa época para ser tutor de um jovem que seria muito importante, um garoto chamado Arthur. O Merlin passa a ensiná-lo como seu discípulo e é assim que segue a história do desenho. A sua primeira lição é que a inteligência é mais importante do que a força bruta. O mal de todo mundo é pensar que força bruta vale mais que inteligência. Queria ter músculos e nada mais? Eu não tenho músculo. Ah, não tem. Então como se move corre, hã? Os seus ensinos, inclusive, me fazem pensar nos provérbios bíblicos e nos demais livros de sabedoria da Bíblia. Eles norteiam uma vida íntegra e virtuosa. Quando o Arthur diz pro Merlin que ele não vai poder acompanhá-lo porque ele tinha responsabilidades para com seu emprego, o Merlin mostra que até às vezes aquilo que a gente julga tão importante não é tão importante quanto as palavras de sabedoria que ele tem para compartilhar. E essa é uma baita ponte, viu, que muitos de nós precisamos entender. Quer dizer, quantas vezes a gente negocia o tempo na presença de Deus ou com os nossos irmãos em Cristo por causa de estudo ou trabalho. Até mesmo aquilo que a gente entende que é importante, só é importante para essa vida, mas as coisas de Deus são eternas e, portanto, são mais importantes do que qualquer outra. E a começar de amanhã, iniciará os seus estudos. 8 horas por dia. Vai ter 6 horas de aulas e 2 de exercícios. Mas eu não terei tempo? O emprego é duro. Ah, emprego duro. Voltando à história, o povo tá tão desesperado por um rei e achando que ninguém nunca jamais vai conseguir tirar a espada da pedra, eles resolvem fazer um torneio de cavaleiros. E aquele que vencesse o torneio seria por direito o rei da Inglaterra. É interessante isso porque é um contraste bem óbvio entre o mérito e a graça. Enquanto que por graça divina uma espada é colocada na pedra pelo próprio Deus para que alguém a retirasse, alguém escolhido por Deus para ser o rei da Inglaterra, o homem, cansado de esperar o tempo de Deus, resolve dar o seu próprio jeito, tentando resolver o problema por esforço próprio e mérito. Não é essa a história da humanidade? Não tá aí o ser humano tentando provar para Deus que ele é digno, que ele merece governar sobre a terra por milhares de anos? Só que Deus já estipulou uma outra forma, a graça, a sua escolha, porque ele vê o coração, não o exterior. O troféu desse torneio é a coroa. Quer dizer que o vencedor será o rei da Inglaterra? Rei da Inglaterra! O Merlin representa na história um profeta, um enviado de Deus para orientar o futuro rei. Isso tudo na realidade parece bem semelhante à história de Davi e como ele, um mero garoto franzino, é escolhido por Deus para ser o rei de Israel no lugar de Saul, que vinha sendo uma decepção por confiar em seu próprio esforço e mérito por anos e ter abrido mão de confiar e depender da vontade de Deus por ele. Veja o que o Merlin diz quando ele fala algo sobre o caráter do Arthur. Eu sei disso, mas ele tem talento, tem espírito. Tudo que faz
é de corpo e alma. E essa é uma qualidade que pode ser aproveitada. Ele vê coisas boas no menino, ele vê o seu coração, mas o próprio garoto só se enxerga como um órfão, como alguém que tem sorte de desfrutar da sobra dos outros. Ele não compreende quem ele é, mas o Merlin sim, porque o Merlin vê nele aquilo que ele ainda se tornaria. Na segunda lição do menino, ele aprende que o amor é a maior força que existe nesse mundo. E eu só assino embaixo, né? Porque mais uma vez é uma lição de sabedoria que tem tudo a ver com o que a Bíblia nos ensina. Não há nada mais poderoso do que o amor, porque como a própria Bíblia diz, Deus é amor. Foi o amor de Deus por nós que o levou a sacrificar o seu próprio Filho Jesus para que fôssemos salvos da separação eterna. É o amor que construiu a maior de todas as pontes que um dia a gente vai terminar de atravessar para chegar num reino eterno, onde o Rei dos Reis governará com justiça para todo sempre. Sabe, jovem, o amor é uma força poderosa. Maior que a da gravidade? Bem, sim, eu diria que o amor é a maior força que existe no mundo. Uma outra lição que o garoto aprende é que ele nunca deve andar sozinho, que ele sempre deve ter alguém, uma boa companhia com ele. Pessoas com quem ele pudesse contar para que o ajudassem, como a coruja Arquimedes faz várias vezes ao longo do desenho. Um excelente exemplo disso é quando o garoto em forma de pássaro acaba caindo na casa de Madame Kim, e a coruja Arquimedes vai imediatamente buscar a ajuda de Merlin. Falando na Madame Kim, ela é uma clara representação do diabo, um ser vil e desprezível que tem prazer em ser mau e horroroso. Seus únicos propósitos são matar, roubar e destruir, e ela quer destruir o garoto simplesmente porque o Merlin viu algo de bom nele. Lembre-se, o Merlin representa um profeta, alguém que veio em nome de Deus. Então as palavras de Merlin sobre o Arthur são as palavras de Deus sobre o Arthur. E a Madame Kim odeia o Arthur por isso, por ele ser amado por Deus. Não podia ser uma ponte mais clara, né? E ele deve ver alguma coisa boa em você? Bem, acho que sim. Pois pra mim isso é muito mal! Sim, rapaz. Eu acho que terei de destruir você. Quando Merlin chega em auxílio do garoto, a Madame Kim o desafia para um duelo. Ela estipula algumas regras, mas como ser desprezível que é, ela quebra todas elas. O Merlin, no entanto, é tão superior que a derrota mesmo assim, se transformando em um vírus microscópico que a contamina, deixando de cama. Assim também é a disparidade entre o diabo e o reino de Deus. O diabo pode ser mentiroso e astuto, mas o poder dele nem se compara com o do rei do reino. Mas mesmo depois de todas essas lições, o garoto continua duvidando da sua identidade. Ele continua afirmando que ele não é ninguém e que ele tem sorte de ser o escudeiro para alguém. O que é que o senhor quer que eu seja? Não sou ninguém. O senhor não sabe nada do mundo de hoje. Eu tenho sorte de ser escudeiro. E o Merlin não se conforma com isso. O garoto não consegue enxergar quem ele é, não por causa dos seus atributos físicos, ou por mérito, ou mesmo por linhagem, mas por quem Deus o escolheu para ser. O Arthur vai então como escudeiro do seu meio-irmão Ken até Londres, onde haveria o torneio de cavaleiros, e ele percebe que havia esquecido a espada do seu meio-irmão na estalagem, então ele volta para buscar. Só que quando ele chega lá, tá tudo trancado, porque todo mundo na cidade tinha ido assistir o torneio que ia fazer alguém ser o rei da Inglaterra. Sem saber o que fazer, ele olha em volta e vê uma espada presa na pedra. Então ele vai lá e retira a espada sem esforço nenhum e leva para o seu meio-irmão como uma solução para o problema. Só que quando ele chega lá com essa espada, todo mundo percebe que ele tá carregando a espada lendária da pedra. Esta é a espada da pedra. A espada da pedra? Não pode ser! Mas olhe, É a espada maravilhosa! Parem com tudo! Alguém tirou a espada da pedra! Então todo mundo se reúne em volta da pedra, onde a espada é recolocada para que o menino prove que ele realmente a retirou de lá. Mas antes dele provar, várias outras pessoas tentam retirar a espada, porque elas pensavam, bom, agora que ela já saiu uma vez, deve ser fácil tirar de novo.
só que ninguém consegue. Até que o jovem Arthur repete o feito diante de todos. A verdade é que Deus o escolheu para ser rei e representar o seu reino e os valores do seu reino que ele aprendeu com Merlin para todo o seu povo. Todos então se ajoelham e saúdam o rei Arthur, todos inclusive o seu meio-irmão e o seu pai adotivo que tantas vezes o menosprezaram. O humilhado foi exaltado. Perdoe-me, filho. Perdoe-me. Oh, por favor, não. Rei, ajoelhe-se diante do rei. E o filme termina de uma forma curiosa e meio repentina, com o Arthur no trono morrendo de medo por não saber como que ele vai fazer para governar. Mas o seu coração clama por ajuda, clama pelo Merlin, que vem ao seu auxílio mais uma vez. E assim também deve ser a nossa atitude, quando a gente estiver diante de situações de grande pressão, de lugares em que Deus nos colocou e coisas que Ele nos mandou fazer e a gente estiver com medo, a nossa atitude deve ser a de buscar nele a nossa salvação. A gente precisa continuar recorrendo a Deus e aos seus ensinos. É isso que vai manter o nosso coração íntegro e centrado na vontade dele para nós. E assim a gente vai ser como o Arthur, os melhores reis que a Inglaterra já teve. Ou em outras palavras, os melhores ministros do rei do reino que esse mundo já viu. Mais uma vez eu só consigo pensar em Davi, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei que Israel, o povo de Deus, já teve, o menor entre seus irmãos e alguém que cometeu sim muitos erros, mas cujo coração quebrantado estava sempre disposto a se arrepender e buscar em Deus a direção. Um coração ensinável e obediente. Davi e Arthur. Aos meus olhos os dois se parecem muito e nós devemos nos parecer com eles, eternamente dependentes da graça de Deus. Oh, você chegou atrasado, sabia? Oh, eu cheguei? Essas foram As Pontes com a Espada Era Lei. Você já conhecia esse filme? Se você gostou, compartilha nas suas redes sociais e segue também o Ponte do Reino nelas. Assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.